Eu queria esconder o rosto desse personagem que ilustra a figura de Jesus, porque ninguém sabe como era Jesus, mas esse era o semblante que eu queria mostrar, mas vendo só a parte escura de um lado do rosto dele. Por quê? Porque tem muitos que não têm visto Jesus claramente. Por quê? Porque por mais que Jesus mostre sua luz, as pessoas insistem em querer ocultá-lo de suas vidas. Por quê? Porque muitas vezes Deus quer se mostrar, mas as pessoas fogem e insistem em não querer receber. Amós disse: persiga em conhecer a Jesus, a esse Deus. As pessoas não querem. E às vezes não querem porque não querem dizer não a si mesmo, às suas próprias naturezas, seus próprios desejos. E o pior, eles começam a achar e concluir que é muito mais vantajoso viver o mundo do que viver Jesus. Eu poderia passar a noite toda falando sobre esse Jesus de forma singular. Não apenas o que a Bíblia relata acerca dele, mas o que ele foi na minha vida. O que foi cantado aqui, que ele é santo, ele é maravilhoso, ele é rei, ele é Senhor. Ué, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é vida, ele é a vida. E tantas outras definições conceituais de que ele é a paz que lhe falta. Porque às vezes a paz que você quer é uma paz dada por um lago, por uma floresta, pelo mar. Mesmo que a turbulência dentro de você esteja grande. Mas aqueles que aceitaram Jesus e disseram que quer viver uma vida ao seu lado, mesmo em meio a tribulações, eles têm paz. É algo que é meio contraditório, difícil de entender. Aliás, Deus é difícil de entender e ao mesmo tempo simples de viver. Basta tão somente crer. Eu escolhi em Mateus 2 trechos de Mateus, porque depois que o que foi cantado, eu não vou poder desenvolver tudo, eu só tenho 20 minutos, porque tudo que foi ministrado na liturgia de hoje será importante, foi importante para moldar a sua vida. Duas finalidades cruciais de um culto. Pouca gente sabe. Qual é a primeira e mais importância de um culto? Adorar Deus. E a segunda maior importância do culto? Aprender a viver Deus. Porque eu vou pregar para Deus? Não. Eu vou pregar para nós, a começar de mim, para viver uma vida segundo o que Deus quer que vivamos. Esses dois trechos e os louvores que aqui foram entoados, e a vida que aqui foram mostradas, principalmente vidas de milagres recebidos, como a de Lau, são vidas importantes para serem lidas como cartas vivas pelos homens. E aí Mateus 16, de 15 a 17 diz: e vocês? Perguntou Jesus, perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E lá no capítulo 22 do mesmo evangelho de Mateus, versículos de 42 e 46 diz: o que vocês pensam a respeito de Cristo, do Cristo, de quem ele é filho? E agora ele sai de um diálogo com os discípulos, fazendo pesquisa de mercado, market share, né? E vendo qual é a fatia de mercado que ele vai analisar e ver como é que está sendo visto. E agora sai para um diálogo com os fariseus. E vocês, o que pensam a respeito de Cristo?
De quem ele é filho? Ele é filho de Davi. Responderam eles e disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Isso é fundamentalmente o que Jesus continuava dialogando com os fariseus. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, igual a Micael. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Qual é o conceito seu de Jesus? Porque necessariamente, apesar de eu não poder mergulhar em tudo aquilo que eu queria mergulhar, mas você precisa ter um conceito íntimo. E às vezes tem pessoas que têm um conceito íntimo e pessoal, mas não assume publicamente porque não quer mudar a sua vida, não quer mudar a vida que tem, não quer estabelecer um compromisso. Tem gente que dá prioridade a tudo menos a Deus. Eu fui um desses homens, que eu perdi meu Isaac. Quando Deus pediu o Isaac, eu não dei, e Deus tomou para si. E graças a isso que eu aprendi pela dor, o que é priorizar a vida em Jesus. Por isso, quando eu voltei de São Paulo, voltei para Recife, e eu recebi um convite para voltar para São Paulo. Eu não sabia que eu iria ser instrumento de Deus para poder criar uma igreja, nunca imaginaria, porque nunca foi do meu intento, dos meus planos, porque é muito mais cômodo sentar no banco da igreja do que gerir. E quando me convidaram para retornar a São Paulo, aí foi quando eu disse: o que Deus quer na minha vida aqui já está determinado para eu seguir. Não vou voltar. Qual é a leitura que se fazem, que você faz? Quem é Jesus? Qual é a leitura que você faz do início desse culto até agora? As leituras, às vezes, aleatórias e distintas. Um faz de um diferente do outro, e sendo a mesma pessoa cristã. Mas a gente precisa entender a diferença, de novo, do que é o homem natural, do que é o homem espiritual. A gente precisa também diferenciar o joio do trigo. A gente precisa saber que tem cristãos e cristãos. Eu não sei que cristianismo é esse que você prega. Apesar de ter uma pessoa que eu não gosto da sua filosofia, mas eu gosto da sua frase. Gandhi disse: eu não quero esse teu cristianismo, mas o Cristo que você diz seguir eu quero. E às vezes nós não passamos luzes nem sal para as pessoas, porque nós não temos vida no altar. Como é que Deus apresenta Jesus? Todo mundo sabe, e eu vou ler daqui a pouco. Mas eu pergunto: se você era de Cristo e você disse que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, então como é que Jesus lhe apresenta as pessoas? Porque Deus dá revelação a muitos, e quando você chega nos lugares, Deus tem dito: olha, esse é um filho que me alegra, porque ele tem compromisso comigo. Deus fica em silêncio porque você não tem vida no altar para ele poder falar com autoridade sobre isso. A maior autoridade que se pode ver é a autoridade do exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eu pergunto o que é que as pessoas pensam acerca de Jesus, mas eu pergunto agora a você diretamente: o que é que as pessoas pensam acerca de Jesus na sua vida? Tá bom, eu não vou fazer essa pergunta. O que é que você pensa acerca de Jesus? O que nós conversamos tomando um bom suco?
comendo um bom pão com manteiga, de preferência quentinho. O que é que você vai definir e conversar quando eu perguntar a você, quem é Jesus para você? Independentemente de que você tem que aprender a pregar, porque todos nós pregamos, e pregamos sem abrir a nossa boca. Quer um exemplo? Quer? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tom, toca uma canção que venha do teu coração agora. Mas veja, preste atenção. Veja. Ele está tocando uma música que vem do coração dele, né? Veja o semblante dele, como é que vai ficar. Veja, observe. Tom, você agora está tocando para Cleo. Engraçado, mudou o semblante, Tom. As pessoas mudaram mais o semblante delas contemplando você do que o seu. Não, Tom, agora você está tocando não mais para Cleo. Você está tocando para Jesus. Se ele não falar com as suas próprias notas musicais, os acordes tocados nesse teclado a você, se ele dizer uma palavra, significa que não é ele que toca, mas ele é instrumento de um anjo que está atrás dele tocando com as suas mãos. Porque nenhum anjo vai ali tocar o teclado sozinho, e nenhum anjo vai dedilhar o violão do Alisson que está ali sozinho, se ele não quiser. A minha pergunta é: você tem sido instrumento de Deus, afinado para ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor e edificar outras vidas? Ou o violão que você é tocado está sem uma corda? Não, tá bom. Por gentileza, você dá para acompanhar essa melodia de tom? Sabe o que é que acontece muitas vezes em nossas vidas? Você quer ser instrumento das mãos do Senhor. Para um pouco, Tom, você, só bem leve. Deixa só o Alisson tocando agora. Toque, filho, por favor. Pode parar, Tom. Como é que vocês estão chegando com o som, Alisson? Você não está tocando nenhum louvor para mim, para o Senhor? Por quê? Porque vai ter pessoas que vai atrapalhar você na sua caminhada. E uma dessas pessoas, às vezes dizem que a briga é com Deus e Satanás. Não tem nem lógica. É um elefante brigando com uma formiga. Deus não briga com esse otário. Ele tem que obedecer ao Senhor. Ele vai brigar comigo, com você, para impedir que eu e você o adore, que eu e você fale do amor dele, que eu e você priorize a vida, porque o reino de Deus começa em meu coração, no teu coração. E muitas coisas serão impedidas para que você não seja tocado pelo Espírito Santo. João 1, de 3 a 5 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio deles, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz que brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Jesus é esse homem. O que diz a respeito dele? O povo disse que é o espírito de João Batista, é o espírito de Elias, é o espírito de Jeremias. É um profeta, definiram como um outro qualquer, não igual aos demais, mas é um profeta. Então um profeta é diferente dos demais irmãos. Até hoje os judeus procuram o Messias. Ele continua analisando alguns ao longo de todos esses 2000 anos. E tem muitos judeus que se convertem ao cristianismo, porque concluem pelo poder do Santo Espírito que Jesus é o Cristo.
Mas o que os homens disseram? Já que eu estou me referindo ao povo, mas o que os homens disseram acerca de Jesus? Paulo disse que é o resplendor da glória de Deus e é a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a expressão de Deus. Que coisa linda. O que Pedro disse? Pedro disse que ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. O homem que estava sendo esperado, por isso que ele define como Messias. Mas o que João diz? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz também, ele é Rei e Senhor. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Mas o que Deus diz acerca de Jesus? Deus diz, este é meu Filho amado, que me alegra o coração. Principalmente porque ele é obediente, ele faz o que eu quero e não o que ele quer. Por isso que ele disse, Deus, afasta de mim esse cálice. Não, Senhor, para. Que seja feita a tua vontade e não a minha. E esse sofrimento não era um Deus que estava sofrendo, mas era o homem que estava sofrendo. O Deus que estava sofrendo era o Deus que estava no céu. E o que o próprio Jesus afirma quem ele é? Ele diz que eu sou o pão da vida, a luz do mundo. Muita gente precisa comer esse pão e não come. Muita gente precisa aprender a ser refletido por essa luz e não deixa, porque é uma vida opaca. Ele diz que ele é o bom pastor, ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é vida. E ele diz uma coisa muito linda, eu dou vida e vida é abundância. As pessoas querem viver uma vida de uma forma limitada, sem estender-se da visão material, a visão psicológica, porque não desfruta da visão espiritual. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não é pronome indefinido, eu sou um caminho, uma verdade, uma vida. Não, ele é o caminho, não há outro. Ele se diz que ele é a videira, ele é Senhor e ele é mestre. Ele é videira porque ele dá seiva para quem está nela. E o incrível é que muitos não gostam de ouvir isso, mas ele diz que aquela videira que está ligado, aqueles ramos que estão ligados a ele, se não der fruto, ele corta e joga no fogo. Será que você precisa de ouvir isso com tanta força para você mudar? Ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Você, não sei se está pegando no início ou se você está pegando no fim, mas tem uma definição de um grande escritor que vocês conhecem pelo filme que foi retratado a sua obra, C.S. Lewis. Ele diz, Jesus Cristo nos deu um modo de vida, deu uma força para permanecer fiéis a Ele. Um modo de vida, ou seja, uma maneira de viver, seguir em frente, lutar pela paz. Moldemo-nos a Ele com todas as fibras do nosso ser. Louvemo-no a todo momento, devemos cair de joelhos, adorá-lo e proclamar com todos os anjos santos que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Eu comentei aqui sobre um livro e teve uma pessoa que me procurou. Lembra do livro que eu sempre recomendei, O Silêncio de Adão? Vocês não vão acreditar o que eu vou dizer. Uma pessoa veio falar comigo, pastor, o senhor tem esse livro? Como eu estou em mudança, eu não sei onde é que está esses livros, mas eu tenho um livro que eu guardei, eu comprei 60 livros, e eu doava em todas as igrejas que eu ia pregar, eu sempre doava 3 livros, eu escolhia o pastor da igreja, eu escolhia um aniversariante do mês, eu escolhia uma pessoa que eu perguntava, quem é que gosta de ler? Porque tem gente que quer receber o livro, mas não lê, só lê a introdução, às vezes a conclusão, e não lê. O Silêncio de Adão hoje está custando R$356, um livrozinho simples. Aí eu liguei para a editora, vem cá, por que vocês estão? É porque nós não estamos mais editando esse livro, nós não temos mais os direitos desse livro. E quem é que está? Ninguém daqui no Brasil está editando esse livro.
Mas por que eu estou falando esse livro? Porque na introdução de Larry Crabb, ele diz assim: você precisa viver como um homem, com masculinidade, de assumir uma paixão desenfreada por Cristo, de tal forma que as pessoas vejam o quanto você é apaixonado por esse Jesus. E teve um homem no meu consultório semana passada, ou semana, não lembro mais. Ele disse que eu não queria viver um sentimento de emoção, mas eu queria ser razão. E essa razão que eu estava me contradizendo, porque não podia ser razão, eu precisava ser espiritual. Enfim, eu não queria ser emocional, não queria ser racional, mas eu queria viver uma nova experiência de vida espiritual e voltar aos atos do Senhor e viver o que Ele quer e espera de mim. Isso é uma decisão de converter-se. E aprendemos no discipulado que o primeiro passo de um homem é a conversão. E o segundo passo é nascer de novo, que tem muitos convertidos dentro da igreja, mas não nascer de novo. Nicodemos é um deles. E às vezes tem a terceira fase, que é a libertação. Tem gente que será salvo, mas não será liberto. Por quê? Porque não tem coragem de deixar alguns vícios que o atrapalham. Dormem demais. Estou falando de dormir demais, não é literalmente no sono do corpo, mas no sono da estrutura psicológica, que não querem acordar, dar cor à vida. Não querem dar. Como ele se revela? Como é que Jesus se revela ao homem? Eu escolhi Romanos 5, 1 e 2, que diz agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, eu só tenho paz através de Jesus, não adianta. E eu só tenho acesso ao Senhor Deus pela fé em Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Linda essa colocação de Paulo. Como ele se revela? Jesus é a revelação do próprio Deus ao homem. Esse é o filho meu que me compraz, que me alegra. Ele me representa. O que ele fizer sou eu que estou fazendo. Aí Jesus vai dizer a mesma coisa para você, João, Davi, Deise, Raquel, Vital, Carlos Mendes. Quando você faz, não é você que está fazendo, sou eu, Jesus, que faço. Ele ensina o reino e doa a sua graça. Ele diz como é que é para poder viver o reino dos céus na terra. E ainda mais ele diz: olha, a minha graça te basta, filho, faz a minha vontade. Não preocupa não. Você está fazendo mais a vontade do teu eu, do teu orgulho bobo. Você é uma pessoa boa. Mas não está vivendo o que Deus quer que você viva. Você é um homem bom que pratica o bem, mas não está enaltecendo, porque tudo que você faz de bom vem de Deus. Mas para as pessoas você quer dizer que é você. E ele também é apresentado pelo Espírito Santo de Deus, de várias formas, de várias manifestações. Ele é encarnado ao recebê-lo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você o recebe, quando você o declara, a mesma coisa que Deus é encarnado em Jesus. Quando você o declara, Ele é encarnado em você. Será que você percebe isso? Será que eu estou me fazendo entender? C.S. Lewis de novo, um livro que fala só sobre Jesus. E eu peguei desse livro: quando se trata de conhecer a Deus, toda iniciativa depende dele. Vê que coisa linda e complicada para entender. Mas veja o que ele diz: se ele não quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Engraçado. Se Micael não tivesse vindo hoje aqui, ele não teria visto o que viu.
Mas mesmo assim, ele só viu porque Deus queria que ele visse. E convenceu a ele para honrar a palavra dele, que ele disse: eu virei, eu não posso, porque eu tenho uma atividade na família, e ele é muito família. Mas no outro culto, eu virei. Que ótimo, ele vai pegar logo o culto que eu estou pregando, que eu vou malhar o pau em Micael. Bichinho, chega, eu tenho pena dele. Eu comigo. Agora estou dizendo publicamente. Colossenses 2,9 diz: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Você quer entender mesmo? É só entender Deus, é só aceitar Jesus. Como saber quem é Jesus? Como conhecer quem é Jesus? E eu tenho pouco tempo agora, vou ter que correr. E a vida eterna é esta. Veja, olha o que é vida eterna. Preste atenção, o que é vida eterna. É que te conheçam. Que coisa, é lindo demais. A ti só, por um único Deus verdadeiro, a Cristo Jesus a quem enviastes. Ou seja, eu só posso conhecê-lo através de Jesus. E eu só posso conhecer Deus se eu conhecer Jesus. E eu só posso conhecer Jesus se for viver Jesus. Assim eu não conheço. Eu sei, mas não conheço. Conhecê-lo pela história. Você pode pegar a Bíblia. Eu li a Bíblia com 15 anos de idade. Eu li a Bíblia como um livro qualquer. Eu li a Bíblia só para refutar alguns argumentos que eu não gostava de crente. Era um caba chato do caramba, dizia que ele era salvo e eu não era salvo. Eu achava aquilo ridículo e eu usava exatamente para poder contestá-lo. E uma das coisas que eu mais contestava era: Deus aborreceu Esaú desde o ventre e aceitou Jacó. Eu disse: que Deus é esse que vocês servem? E eu dizia mais assim: Jonas foi enviado para uma baleia. Tu é doido acreditar em um cara entrar numa baleia e viver? Não gira bem não. Tu tá. E outra coisa, que Deus é esse que tem duas ofertas foram dadas. Caim não fez o que muitos estão fazendo hoje, não dão ofertas. Caim deu. Caim deu oferta. Foi lá se dedicar. Não era melhor, mas deu. Tem gente que nem isso faz. E muitos escuta por ouvir falar. Aliás, escuta não, ouve. E quem foi que disse isso? Jó. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Eu não queria terminar esse versículo, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E eu não queria repetir eu ia deixar parte desse versículo para duas coisas, porque ouvir falar uma coisa e conhecê-lo pelo Espírito já é outra. Gálatas 1,12 diz: porque não recebi, nem aprendi de homem algum. Vê o que Paulo diz aos Gálatas. Mas pela revelação de Cristo Jesus, revelado através do Espírito Santo de Deus. Não são todos que fazem isso. Aos 17 anos de idade, no meu quarto, eu dobrei meus joelhos. Eu não tinha declarado Jesus. E fui orar, pedir a Deus uma orientação. E Deus me orientou como faria. Dedique-se para estudar, que eu vou te abençoar. Com 18 anos de idade, no dia 18 de janeiro de 1978, alguém pegou na minha mão: você vai também. Não me perguntaram se eu queria aceitar Jesus, não. Me pegaram na mão e levaram lá para o púlpito. E eu aceitei Jesus à força. E eu agradeço a Deus. Lá no Templo Central, era um calor tremendo. Hoje Tavares está lá bem, no ar-condicionado, no som agradável e tal. Na minha época, pastor Leôncio, meu Deus do céu. Zé Amaro também, ainda peguei parte na encruzilhada. Mas era um calor tremendo. Minha mãe detestava aquela igreja, porque não se entendia nada. Uma acústica péssima. Eu só lembro da pregação que o pastor dizia: a galinha guarda os pintinhos e os protege. E Deus quer proteger você. Quando eu cheguei em casa, depois de ter aceito Jesus, quebrei todos os meus LPs de rock, do Supertramp, que eu amava. Mas quebrei muita coisa.
que eu queria viver uma nova vida, uma vida de santidade, uma vida que buscava a seriedade de ser um crente fiel, conhecê-lo pela experiência. Aí se entraria da parte B do versículo de Jó. Mas eu escolhi 2 Coríntios 5,16, que diz: assim, de agora em diante, a ninguém mais conhecemos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos conhecido Jesus assim, ou seja, história. Contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Ou seja, conhece agora pelo Espírito. Jesus é isso. Eu concluo lendo Filipenses 3,8. Compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos os meus valores, todos esses valores, os quais considero como um esterco, a fim de ganhar o próprio Jesus. Qualquer conhecimento que não for de Jesus, para mim, segundo Paulo, é esterco, é adubo para a terra, é feno. Como é que você tem vivido sua vida? De conhecer Jesus por ouvir falar? De conhecer Jesus pela revelação de Cristo, do próprio Jesus? Mas a minha pergunta mais séria: como é que você quer continuar vivendo? Você é como os demais? Jesus, Ele é rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. E você precisa ser um súdito obediente para viver essa nova vida. Você quer viver essa vida? Você tem que confrontar-se com o seu eu. Você tem que dizer não a você mesmo, negar-se. Isso não é crise de identidade. Isso é assumir a figura de Jesus. Você quer que eu ore por você, para você dizer assim: eu quero essa vida, eu quero mudar a minha vida, eu quero servir esse Jesus. Não espere que Deus revele a você o que você é, para você saber que Deus é sobrenatural e ama você e o escolheu, porque você, no meio de todos, Ele pegou você. Porque Ele chama a todos, Ele ama a todos indistintamente, mas Ele escolhe aqueles que querem servi-lo. Mas peraí, Micael não quis servi-lo, Micael recusou Ele aqui. Publicamente, aquele que me rejeitar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas então por que Jesus escolheu Micael? Porque Micael é um escolhido, Micael é sedento por Deus. Eu conheço você, filho, por acaso? Eu não conheço, eu conheço ele porque Deus me revelou quem ele é. Ele é um homem temente ao Senhor, ele é um homem que ama Jesus, mas não quer vivê-lo, porque não quer abrir mão de algumas coisas que não ensinaram a ele de forma correta. O conceito humano está arraigado dentro do conceito psicológico de Micael. Você precisa ter apenas um mentor que o conduza a essa caminhada, essa nova caminhada chamada caminhão de fé, caminho chamado vida. Você quer vida? Ele te dá vida em abundância. E Ele diz que você jorrará água e nunca mais voltará a ter sede. Incrível, incrível. Se você quiser que eu ore por você, porque você pode dizer: eu quero renovar os meus votos com Jesus, eu não quero mais viver essa vida, eu quero viver uma nova vida. Tem gente que não aguenta ouvir isso, não suporta, por isso que se retira. Não suporta louvores, não aguenta. Mas se escutar uma Anitta, você vai gostar.